Viajar com crianças pela Itália é possível ou não é possível? Ana Patrícia responde. Hoje vamos responder as dúvidas dos nossos leitores. Então, essa pergunta saiu ontem durante a nossa live no Instagram. Se você ainda não participa do nosso Instagram, vai lá. Eu tá aqui embaixo o link, eu deixo na descrição para vocês. Fazemos lives super interessantes ensinando vocês a estarem planejando da melhor forma possível a viagem de vocês. Então, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Agora, ontem na nossa live saiu essa dúvida, né? A Gabriela, me perguntou qual seria o melhor transporte para estar viajando com crianças pela Itália. Então, visto que eu tenho um post onde eu falo justamente sobre isso, todas as dicas para vocês estarem viajando com as crianças pela Itália, eu decidi utilizar esse post para fazer esse vídeo, tá? Para deixar também com vocês os meus comentários, visto que eu estou acostumada e que viaja muito com as minhas filhas. Lembrem que eu tenho 2 filhas, uma de 4 e uma de 15 meses. Então, convido vocês depois, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, mas vocês também podem estar achando, basta colocar viajar com criança pela Itália no Google ou diretamente no nosso site viajandopraitalia.com.br e vai vir esse post para vocês lerem de forma bem completa todas as dicas onde eu falo sobre como viajar com crianças pela Itália, assim como eu tenho outros posts, como por exemplo esse, tá pessoal? Olha só, turismo na Itália com criança, parques temáticos infantis, onde ir dando dicas dos melhores parques temáticos. E esse post onde eu digo o que fazer nas principais cidades turísticas com crianças. O vídeo de hoje não tem esse objetivo, mas tem um objetivo, digamos, mais de planejamento e de organização. Então, o primeiro tópico que vamos entrar vai ser esse, o avião. Gente, então assim, em relação à questão do avião, vocês devem planejar com muito cautela. Lembra que as crianças pequenas, elas perdem a paciência muito facilmente. Então, na bagagem de mão, eu aconselho vocês a estarem colocando todos aqueles acessórios que vão facilitar a vida de vocês. Se a criança de vocês é muito pequenininha, obviamente, contem o número de horas que vocês vão estar viajando para vocês terem as fraldas, para terem uma muda de roupa, caso aconteça alguma coisa que você tenha que estar mudando essa criança durante o voo, tá, gente? Parece uma estupidagem, mas eu cometi esse erro uma vez e foi muito sofrido com a minha filha pequenininha, a Emily, quando eu viajei com ela pela primeira vez. Ela tinha 18, primeira vez em avião. Ela tinha 9 meses e eu não levei algumas coisas que eram essenciais, estar na bagagem de mão. Ela fez caca, foi um terror fazer mudar a roupa dela, porque eu não tinha uma muda de roupa para ela naquele momento. Então, assim, muito atento com as coisas que vocês vão estar colocar para as crianças, tá? Outra coisa muito importante, as crianças, elas não têm paciência, então vocês têm que estar colocando todos aqueles acessórios, aqueles objetos que podem fazer elas se distraírem durante o voo, principalmente se é um voo muito longo, por exemplo, do Brasil para a Itália, tá bom? Então, assim, tablet, telefone. Quando eu fui com a Emily pela primeira vez para o Brasil, obviamente não ia ter internet durante o voo, eu coloquei mais de 4 horas de vídeo de cartão, né? A gente fala cartão em italiano, de desenhos no meu tablet. Então, assim, os desenhos preferidos dela, e ela viajou muito tranquila. Então, lápis de cor para eles estarem colorindo, livrinhos para vocês estarem contando história para eles, todos os objetos que vocês sabem que vão estar distraindo aquelas crianças. Além disso, lembrem de tempo em tempo de estar levantando do banco e fazendo um passeio com essa criança dentro do avião, se for um voo internacional. Com a minha filha, eu fazia muito isso. Ela escapava, queria correr, brincar, né? Ela fez amizade com todo mundo. Então, assim, é uma coisa super normal para você não deixar ela estar chorando, né? Ela estar irritada, porque isso pode acabar incomodando outras pessoas, né? Uma coisa muito importante em relação à alimentação, né? Se a criança ela for muito pequena, lembrem que no momento que o voo vai estar levantando, assim como descendo, a criança pode ter problema no ouvido, né? Pode tapar. Então é importante vocês terem uma mamadeira para eles estarem suqueando, né? Para eles estarem, agora me veio o termo, né? Em termo italiano, ou mamma mia, meu italiano.
de modo que eles não tenham dor, tá? Então, assim, eu sabia que a minha filha, ela se acalmava muito no seio, então eu sabia que eu tinha que fazer uma viagem no Brasil e não queria ter nenhum problema com ela em relação a isso, visto que o seio acalmava ela, simplesmente decidi de não tirar o seio dela até fazer essa viagem pro Brasil. Eu tirei ela do seio somente quando eu voltei pra Itália, então ela tava com 18 meses, porque a gente foi pro Brasil, ela tava com uns 16, 17 meses, mais ou menos, tá bom? Então, olha só, o pitch para embarcar por último, essa outra dica muito importante, né? Deixe para ser o último para embarcar, para o teu filho ficar o menos possível dentro do avião e para o teu filho ficar o menos possível agitado e o mais possível tranquilo para não incomodar outras pessoas. Outra coisa interessante é essa dica, preferência para voo noturno, de modo que a criança possa estar dormindo a maior parte desse voo, tá? Lembre que se vocês têm criança pequena, vocês podem estar pedindo para a companhia aérea um bercinho pequenininho que você pode colocar na frente, de modo que ela possa estar dormindo nesse bercinho, tá? Então eu pedi para a companhia aérea, eu tive esse bercinho durante a viagem, porém ela acabou dormindo, digamos, no seio comigo, então acabamos não usando, mas dependendo do tamanho da criança, pode ser super útil, tá? Outra coisa importante é o carrinho. Gente, tentem trazer um carrinho daqueles realmente carrinhos de viagem. Eu comprei naquela viagem um carrinho que pesava 3 quilos e que foi minha salvação. 3 quilos, se ele fechava, ficava bem pequenininho. Me ajudou muito a colocar tudo que eu tinha que colocar. Além disso, outra coisa importante pode ser vocês terem um marsúpio, né? O canguru, que é marsúpio ser italiano, o canguru. O canguru me salva muito. Em todo lugar que eu vou com a Emily ou com a Carmela, eu coloco uma delas no canguru. Então eu tenho sempre a mão muito livre para fazer qualquer coisa, porque o canguru é um item essencial para a viagem de vocês. Se vocês, eu não sei quanto custa no Brasil, mas por aqui, 40 euros, vocês compram esses acessórios, tá, gente? Não é muito caro, tá? Ok, uma coisa importante, lembrem sempre da pulseira na criança com a identificação do seu contato, tá, gente? Caso aconteça alguma coisa, a criança tem que ter alguma coisa identificando para eles poderem estar chamando vocês, tá? Olha aqui, onde eu falei sobre a questão do decolar e do aterrissar. Dê um chiclete para ele se forem grande. Se for a criança pequena, ofereça água ou mamadeira ou seio, que foi o que eu fiz para eles, tá? Então tá, sobre a questão da organização da bagagem, mais ou menos isso a gente já conversamos, já falei para vocês, né, da preferência para os objetos menores, né, para os livros, para as roupas que vocês forem ter necessidade, principalmente durante a viagem. Em relação à fralda, lembra sempre de contar mais ou menos o tanto de fraldas que vocês podem estar precisando, tá? E lembra que fraldas vocês encontram em todos os lugares, então não pense de trazer lá 2 pacotes grandes de fralda, porque vocês não vão encontrar por aqui, vão encontrar sim, e com certeza vai ser até mais barato do que vocês encontram no Brasil, tá bom? Em relação à questão da hospedagem, é muito importante vocês estarem atentos aonde vocês vão estar se hospedando. Eu aconselho, caso vocês estejam com crianças pequenas, de repente optarem pelo apartamento ou por um hotel mais central. O apartamento pode fazer a diferença para você poder estar voltando durante o horário de almoço, durante a noite, para fazer a comidinha para essa criança, se ela não está acostumada a comer em restaurante, tá, gente? Então, um apartamento para crianças menores, com certeza pode ser um diferencial em relação a um hotel, tá? Além de, obviamente, de poder estar lavando, né, ter a máquina de lavar roupa para lavar as roupas com mais frequências, tá? Passeando pela cidade. Então, passeando pela cidade eu já tinha te antecipado. Lembre de trazer o carrinho e outra opção é o canguru. Lembra que a Veneza, o carrinho realmente é bem complicado de ser utilizado. Então, em Veneza, de preferência, o canguru. Se o teu filho é pequeno, o canguru pode ser uma ótima opção para todos os passeios dentro das cidades mais históricas, porque às vezes nas cidades mais históricas existe muito aquela questão daquele piso mais antigo, que pode ser um problema com o carrinho, tá, gente? Então, se a criança ela é mais pequena, pode ser um opcional, né, o teu marido estar com um canguru, vai facilitar muito a vida de vocês, tá bom? Durante esses deslocamentos. Ok, depois vocês vêm cá dar uma olhadinha em todas as dicas que eu coloquei aqui pra vocês sobre isso, tá, gente? Pra mim não fazer com que esse vídeo seja muito, mas muito longo.
A cadeirinha, lembra que a cadeirinha é obrigatório, tá? Então, quando vocês forem estar alugando o carro de vocês, cadeirinha obrigatória. Esse acessório vocês têm que pedir durante o momento da reserva do carro de vocês. Sem cadeirinha, vocês vão pegar multas. Então, de jeito nenhum sem cadeirinha, tá? Obrigatório. Aqui tem todos os itens dizendo em relação a essa questão da cadeirinha. Ok, em relação ao papinho leite, aquilo como eu tinha falado para vocês, uma coisa importante é o fato de estarem de repente no apartamento, porque vai facilitar muito voltarem para poderem estar cozinhando. Outra opção seria aqueles B&B, bed and breakfast, onde vocês vão poder ter o utilizo da cozinha, tá, gente? Porém, eu acredito que o apartamento seja muito mais tranquilo com crianças pequenas. De qualquer forma, em muitos restaurantes, se vocês levam a papinha de vocês e pedem para os restaurantes estarem preparando, eu faço muito isso, eles preparam tranquilamente, tá? Realmente é muito difícil um restaurante dizer não para você não preparar uma papinha para uma criança, tá? Então vocês podem estar tranquilos sobre isso. Lembrando que o homogeneizado vocês encontram na Itália, tá? O que você for ter que dar de alimentação para essa criança, não fique com medo de não trazer, que você não vai encontrar, porque aqui a gente encontra de tudo e mais um pouco e é muito mais barato que no Brasil, tá, pessoal? Ok, e sobre a questão, ok, mantenha calma, ok, então tá, então esses pequenos detalhes aqui eu vou convidar vocês a estarem vendo depois. Agora, a dúvida principal da Gabriela era a relação justamente sobre a questão do carro, que eu aconselho viajar com trem ou viajar com carro. Gente, eu acho que com crianças pequenas, viajar com carro vai ser sempre muito melhor do que viajar com o trem, tá? O carro vai facilitar muito, né, a vida de vocês tendo crianças pequenas. Porém, vocês lembrem sempre que daí no carro vocês têm que estar contando o espaço para cadeirinha, assim como vocês têm que estar verificando com muita tranquilidade o espaço para a bagagem de vocês, para não trazerem muita bagagem e ficar um peso, né, ficar mais complicado. Se vocês forem utilizar o trem, dependendo da idade das crianças, se ela for muito pequena, ela não vai pagar, e se ela for um pouco maior, ela vai pagar 50%. No momento que vocês forem estar reservando o trem, lembra que lá no site vocês podem estar colocando, vocês devem estar colocando a idade da criança de modo que o site, seja o Trinitário, seja o Ítalo, ele vai calcular automaticamente o valor do bilhete para aquela criança, tá bom? É isso, pessoal. Não queria que o vídeo fosse muito longo, realmente minha ideia era somente passar algumas informações extras sobre o que eu já tenho escrito aqui, mostrar para vocês, né, porque tem muita informação. Convido vocês a estarem indo lá, eu vou deixar aqui embaixo o link para esse post, para vocês estarem vendo todas as informações e principalmente não deixem de ver esses outros 2 posts, tá? Turismo na Itália com criança. Nesse post eu vou falar sobre as principais atrações, o que fazer nas principais cidades. Deixa eu mostrar para vocês isso. E nesse post aqui eu vou mostrar para vocês, eu vou falar para vocês quais são os principais parques temáticos infantis, tá? Então tá, olha só, gente, nesse post aqui eu dou um exemplo de roteiro nas principais cidades. Olha só, aproveitem, né, para vocês se cadastrarem para receber o curso gratuito de planejamento de viagem para a Itália, tá? Então nesse post aqui tem algumas das principais cidades, eu aconselho o roteiro e eu dou um exemplo de prováveis roteiros para vocês estarem fazendo com crianças, tá? Então, esse post aqui, veja onde levar as crianças, tem todas as informações, Aquário de Gênova, dos principais lugares do que vocês podem estar fazendo nas principais cidades com crianças, tá? Então, esse post aqui, ele é imperdível para vocês. Tá bom, pessoal? Ok. Terminando o nosso vídeo, lembra de se cadastrar, tá? Para você receber o nosso e-book gratuito. Cadê? Olha aqui, ó. E-book gratuito, o para Itália, o tour pela Calábria. Lembra de se cadastrar para receber esse e-book gratuito, tá aqui, ó. Tá? E de cara você vai estar recebendo o nosso mini curso de planejamento para viajar para a Itália. É isso, pessoal. Deixa o teu like pro nosso vídeo, porque é um feedback, vamos ficar super contente, vou ficar super contente de saber se você gostou desse vídeo. Deixa aqui embaixo a tua pergunta, quais são as tuas dúvidas, de modo que eu possa estar respondendo para vocês em um próximo vídeo. Gente, é isso. Vamos finalizar o nosso vídeo. Ti lascio com um grande abbraccio, com um grande bacio dalla mia Italia e ci vediamo nel nostro prossimo video. Bacione grande dalla mia Italia e buon fine settimana per te.